Hoje vim conversar com vocês sobre a página da Fabi Grossi, a qual nos proporciona uma experiência de interação com uma pessoa que está passando por um momento difícil. Esse momento difícil inclui uma experiência que a pessoa é exposta na internet, tem sua intimidade vazada, e a partir disso ela começa a passar por algumas violências psicológicas, chegando até mesmo à ideação suicida. Pensei de falar desse vídeo no mês de setembro por estarmos no mês de setembro amarelo e por nos dar a possibilidade de falar um pouco mais sobre o suicídio, pensando que muitas pessoas têm dificuldade de lidar com essa situação de suicídio, de como lidar com alguém que está passando por esse momento da ideação, por alguém que está passando por um momento de violência, decidi trazer um pouco sobre essa experiência para quem tiver interesse realizar ela e quem não tiver interesse conhecer um pouco sobre como funciona também. Como funciona? Em alguns grupos da internet famosos como o PCTB, LDRV e por aí vai, compartilharam essa experiência como se fosse uma pessoa que se matou e os pais deram a permissão para o Facebook transformar a página da pessoa em uma página de advertência para as pessoas não cometerem suicídio. Só que essa história não é verdade. A história verdadeira é que existe um projeto no qual criou essa página com a intenção de auxiliar as pessoas a lidar melhor com a exposição de intimidade na internet, com a exposição de vídeo íntimo, foto, por aí vai. A experiência foca por esse lado da exposição na internet, mas no mesmo tempo ela passa por questões como violência psicológica, como a ideação suicida. Então é uma experiência bem real. Como funciona o acesso? O acesso é bem simples. É só ir na fanpage da Fabi Grossi, se pesquisar Fabi Grossi no Facebook, você encontra o Facebook dela, e lá fala que é o projeto Caretas, quer dizer, e que é só você abrir o Message e enviar uma mensagem que ela fala que é uma experiência, e que se você quer participar, você fala assim, que a qualquer momento é só você falar para, que ela para, e por aí vai. Então o acesso é bem simples. Depois que você manda mensagem para ela, que você fala que quer começar a conversar, a experiência dura cerca de 48 horas. A minha experiência durou cerca de 4 dias, porque eu demorava um pouco responder. Durante esse tempo você conversa com um chatbot, no qual ele responde como se fosse uma pessoa e ele envia arquivos, áudios, imagens, print. Então a experiência é bem completa. Essa página da Fabi Grossi foi criada pelo Facebook juntamente com o Unicef. Então, além de ter essa página no Brasil, tem outros países também que possibilitam a mesma experiência. Objetivos com essa experiência. No geral, essa experiência tem muitos objetivos, não é só conversar com alguém que está passando por um momento difícil. E alguns objetivos são, por exemplo, conversar mais sobre o vazamento de intimidade, ajudar a pessoa a como lidar com isso, conversar também sobre esse fenômeno que acontece muito, sobre como promover mudanças e romper o ciclo de compartilhamento desse conteúdo, também gerar subsídio para prevenir e enfrentar esse problema no Brasil e buscar ajudar alguém com dificuldades, porque ao longo dessa experiência, pela forma que você conversa com ela, ou ela confia mais em você, e a partir daí você vai ajudando ela, ou se você mostrar um problema parecido, ela tenta te ajudar também, mostrando como fazer nessa situação. Então, no geral, é uma experiência que muda de acordo com o que você conversa com ela. Resultados. Sobre os resultados, como essa experiência já foi feita com muitas pessoas, quando você entra na página da Unicef, com a Fabi Grossi, com o Facebook, né? Lá tem os resultados que eles obtiveram até agora, né? E alguns dos resultados são quase 1 milhão de pessoas já participou, 537 mil pessoas concluíram todas as etapas da interação, 75% dessas pessoas eram mulheres de 13 a 25 anos, 93% avaliaram a experiência como boa ou muito boa, quase metade disse já ter praticado sexting ou falado sobre isso, 92% afirmaram que aprenderam mais sobre o tema com essa página da Caretas. E à medida que a pessoa se parece uma vítima de pornografia ou de vingança, ela passa a falar menos de si, a personagem, e tenta entender melhor como pode ajudar essa pessoa. Já se a pessoa for alguém que acha que ela não se protegeu o suficiente, que ela foi exposta por isso, ela passa a explicar o porquê a vítima não é culpada. E, por fim, ela explica o quanto toda essa situação é nociva e pode implicar em responsabilidade judicial caso alguém tenha vazado um vídeo ou foto íntima sem permissão. Então, no geral, o resultado varia de como você interage com ela e essa experiência já muitas pessoas realizaram. Minhas conclusões. Sobre a experiência, no geral, eu acho que ela é bem proveitosa, bem real. Tem momentos que a gente esquece que ela é um robô,
quem tem interesse vai se beneficiar de conversar com alguém que está passando por uma situação difícil e ver como que ela pode ajudar essa pessoa. É importante lembrar que essa página foi criada com essa função. É importante a gente conversar sobre essas questões. À medida que a gente vai esconder nessas questões, o vazamento de imagens íntimas, suicídio e por aí vai, a gente está só fortalecendo o problema. Porque a melhor solução é conversar a respeito e ver o que a gente pode fazer. Então, eu acredito que essa experiência é muito boa e que quem tenha vontade de fazer, faça. Minha experiência. Então, gente, eu deixei para o final para falar da minha experiência, colocar algumas coisas que aconteceram durante a conversa, porque se você tiver interesse de fazer a experiência, eu recomendo que veja essa parte do vídeo depois, já que eu vou falar da minha experiência, né? E pode acontecer coisas parecidas. Eu comecei a experiência depois que eu estava num desses grupos do Facebook, e as pessoas compartilharam falando, né? Que era alguém que morreu, que se matou e que os pais deu a página pro Facebook. Aí eu achei, né? Que era uma coisa muito mentira, né? E fui lá mandar mensagem, ver se era verdade. Isso era bem madrugada. No início da quarentena, eu fiz essa experiência em abril e achei melhor postar o vídeo mais em setembro. Então acabou que eu mandei mensagem já muito tarde e fui ver o que acontecia. Primeiro, eu acessei a página dela, mandei mensagem para ver se era real. Ela agiu como falado no post e começamos a conversar. Ela já me contou o problema e continuamos conversando. Como eu continuei conversando, ela enviou essas imagens me falando que não dormiu. Depois, ela me enviou esses prints da conversa com o Diego, qual mente sobre ter vazado o vídeo. Nos prints, dá pra ver que ele provoca ela. Ela envia questionando se vazou mesmo. No próximo estágio, ela começa a enviar áudios. Tem barulho de rua, tem barulho dela andando na rua, ela chorando. Acontece muita coisa neles, o que deixa a experiência bem real. Outra coisa que acontece na experiência é ela conscientizar sobre o quanto o que aconteceu com ela pode acontecer com qualquer outra pessoa. Depois ela enviou esse print com a conversa com o Diego, depois de falar que vai resolver na justiça. No próximo print, a ideação suicida começa a surgir. Após essa parte, em nossa conversa, ela decidiu fazer um BO, que é um boletim de ocorrência. Novamente surge a ideação suicida de forma mais discreta, junto com a certeza de que o Diego publicou seu número. Depois de um tempo, ela volta com os prints do que ocorreu. Ele realmente vazou o número. Muitas pessoas começaram a provocá-la e até mesmo enviaram um vídeo dela em grupo. Até que um dia ela envia sobre suicídio como se estivesse cometido e mostra novamente o desejo em se matar para acabar com essa história. Esse momento assusta, porque do nada ela manda a reportagem como se tivesse matado. No outro dia, ela tem um ataque que quebra o espelho. Depois de um tempo, ela envia que o vídeo está em site pornô e que o WhatsApp dela está lotado de mensagens de gente provocando. E aparece com ideias suicidas novamente. Depois de um tempo, ela decide contar aos pais sobre tudo isso e eles a apoiam e lhe enviam flores num gesto de cuidado e atenção. Depois que ela percebe que tem um apoio, ela decide mudar a situação e começa mudando o visual e pinta o cabelo de loiro. Depois de algumas mudanças, ela decide se afastar das redes sociais, mas antes percebe que as coisas vão se resolver. Depois ela faz a denúncia real para resolver o caso e nos conscientiza de canais seguros para fazer isso. Juntamente com isso, ela agradece de ter participado da experiência e pergunta algumas coisas a título de estatística, acabando assim a experiência. Então, gente, falei da experiência bem no geral, com os pontos principais. Aconteceu mais coisa além disso, mas falei mais sobre a ordem, né, que vai acontecendo as coisas. No geral, tem momento que a gente esquece que é robô mesmo. Tinha hora que eu esquecia, principalmente com os áudios. Uma coisa que eu fiquei me questionando muito é sobre o quão pesada é essa experiência, porque ela é feita para pessoas a partir dos 13 anos. E às vezes a pessoa pode não ter condição de lidar com isso e abandonar a experiência e ficar mal. Então, é importante também pensar a respeito disso. Mas as estatísticas do site mesmo e da experiência mostram que, no geral, as pessoas saem da experiência sabendo melhor lidar com isso. É importante também a gente destacar que a experiência central não é lidar com a ideação suicida, é lidar com essas questões de vazamento de imagens íntimas na internet, de vídeos íntimos, e de como prosseguir se isso acontecer. A questão da ideação suicida aparece no plano de fundo. A pessoa pode falar disso com sinais, de uma forma discreta. É importante a gente estar atento a isso. Falar sobre nos ajuda a lidar melhor com isso. Então, gente, o vídeo era isso. Queria falar um pouco da minha experiência com a Fabi Grossi. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem conversar a respeito, podem me chamar. Se quiserem fazer terapia, podem me chamar. E estou à disposição. Até mais.